Bom, agora a gente começa mesmo oficialmente. Senhores, bom dia. A gente vai começar aí mais uma reunião aí do nosso grupo temático em física da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Vamos começar então fazendo oração e a gente já inicia as nossas conversas de hoje. Senhor, graças te damos por mais um dia que você tem nos dado. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um que está aqui nesta manhã para aprender um pouquinho mais da tua palavra e um pouquinho mais da tua criação. Nos abençoe, abre os nossos entendimentos e abençoe também aqueles que não puderam estar aqui conosco juntos. É o que nós pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, senhores, então a gente vai começar hoje, especificamente, com o livro do Carlo Rovelli. É um outro livro agora, tá? No semestre passado a gente... Puxa pra cá, não sei por que ele tá ficando lá de cá. A gente tinha visto um outro livro dele, né? Praticamente todo, né? A gente viu aí algumas partes do... Peraí, deixa eu fechar ele aqui, porque ele tá me dando o trabalho e abrindo uma outra tela que não era para abrir. A gente tinha visto no semestre passado um dos livros do Carlo Rovelli, né? E a gente viu aí principalmente a teoria que ele trabalha, né? Que é a Loop Quantum Gravity, como é que traduz isso? É gravitação quântica em loop, ou gravitação quântica em laço, tá? Então a gente trabalhou um pouquinho com essa teoria dele, foi mais geral, assim, de uma forma mais como é que funciona isso, como é que funciona a questão de espaço, tempo, energia, né, que são questões fundamentais dentro da física, né? O livro da realidade não é o que parece, tá? Então a gente trabalhou com ele praticamente tudo, tá? E hoje, né? Hoje, na verdade, era para ter sido na semana passada, né? Mas eu tive um probleminha e não deu para vir. E aí a gente colocou para hoje, excepcionalmente para hoje, tá? E aí, só que aí depois a gente volta para as nossas datas normais, que é o final, que é o último sábado de cada mês. Então a próxima reunião vai ser no dia 30 de setembro, aí volta tudo normal, tá? Então a gente vai começar hoje o livro A Ordem do Tempo, tá? Que também é do Carlo Rovelli, tá? A gente vai ver algumas coisas mais específicas com relação ao tempo, tá? Só relembrando então um detalhe que a teoria do Carlo Rovelli que ele trabalha, tá? Ele não criou essa teoria, tá? A LQG, Loop Quantum Gravity, ele não criou ela. Quem criou ela foram outros físicos da década de 80, tá? Por exemplo, o Ashtkar, acho que é assim que pronuncia, tá? É indiano, então minha pronúncia não é boa nem em inglês, imagina em indiano, tá? Então a gente tem o Ashtkar, tem um outro cara também muito famoso também, né? Um físico bem conhecido também, principalmente na área de astrofísica estelar, né? Astrofísica estelar? Não, tô confundindo o cara. Esse é o Padma-Dhara. O Padma-Dhara também trabalha com algumas coisinhas semelhantes a, a LQG, mas é diferente, uma outra teoria, tá? Tô tentando lembrando o DAS, D-A-S, tá? Acho que eu não lembro o primeiro nome dele, mas só lembro o segundo nome dele. Bom, então tem vários físicos aí que trabalharam com essa teoria na década de 80, a LQG, e a ideia, de uma forma bastante geral, e aí, Agleb, tudo bem? Angleib, né? Acho que eu tô pronunciando certo o teu nome, tá? Quando eu salvei o teu nome, cara, eu pensei que tivesse colocado um B a mais, mas aí agora eu tô confirmando que realmente tá certo o teu nome, Angleib, né? Nome diferente, né? Bom, e aí voltando então, a base da LQG é o seguinte, ela sai da relatividade geral para trabalhar com o campo gravitacional e fazer quantização do campo gravitacional. Para quê? Né? Tranquilo. Para quê? Qual que é a ideia de você fazer quantização do campo gravitacional? Quase que o santo graal da física teórica, né? Você fazer quantização do campo gravitacional. Entender como é que a gravidade funciona a nível quântico, tá? Quais são as partículas, se é que tem partícula, como é que é essa coisa toda da gravitação quântica, tá? E para que tudo isso, tá? Tem diversas aplicações da gravitação quântica. Por exemplo, como é que funciona o interior de um buraco negro, a gente não sabe. Não consegue nem entrar e sair de lá. Aliás, a gente consegue entrar, mas não consegue sair de lá. Então a gente tem que ter uma ideia como é que funciona. A gente não sabe como é que funciona dentro do buraco negro. Início do universo, né, que aí seria a cosmologia quântica. Como é que o universo nasceu?
O universo nasceu, a gente está nascido aqui dentro do universo, tem 14 bilhões de anos. Tudo aponta para um começo, tem um começo. Eu estou falando de física, tá? Não estou falando de teologia ainda, tá? Tudo aponta para um começo, o universo tem um começo, tá? Beleza, o universo começou e começou como? Esse começou quando? Esse começou como a gente precisa de toda a massa do universo, beleza? Está fácil, é só olhar para o universo. Concentrado no volume tendendo a zero, aí é uma linguagem um pouquinho mais de cálculo, tá? Tendendo a zero, para quem não conhece cálculo, coloca o volume igual a zero e vai estar tudo certo, tá? Ou seja, a gente não vai conseguir resolver nada. Volume igual a zero, ou seja, onde vai ter o regime da mecânica quântica, onde as coisas são pequenas, minúsculas e cada vez menores, tá? E a gravidade, devido à massa do universo toda, que a massa do universo é constante desde o seu início até os dias atuais. Então a gente precisa de alguma coisa do tipo a gravitação, que é a massa do universo todo, quântica. Gravitação quântica, tá? Então a gente está tentando trabalhar com gravitação quântica desde a relatividade geral. Inclusive Einstein fez isso, tá? Não com gravitação quântica especificamente, mas ele já começou a generalizar a relatividade geral, que não era geral. E não é geral. O próprio Einstein viu que a relatividade geral não é geral e começou a trabalhar com isso. Então esses caras estão fazendo isso. E aí vem vem algumas interpretações da mecânica quântica como os muitos mundos de Everett, né, que trabalhou junto com John Wheeler. John Wheeler foi um dos maiores cosmólogos do século XX, foi orientador do Richard Feynman também, por exemplo, tá? E esses caras começaram, o Wheeler, o Everett, o Feynman não chegou a trabalhar especificamente com gravitação quântica. O Feynman trabalhou com outra área de unificação da física também, tá? Tanto que ele ganhou o Nobel de Física por causa disso também. Tá? E aí esses caras começaram a trabalhar com isso, depois veio o Bryce DeWitt, tá? Um cara muito bom, na década de 60, né? Eles trabalhando com isso, então ele saiu da relatividade geral, tentando achar uma expressão de energia gravitacional que a relatividade geral não dá, tá? Isso aí eu brigo com todos os físicos com relação a isso. Não, mas tá aqui a expressão de energia gravitacional. Pois é, não é, tá? Mas é uma briga muito técnica, não vamos entrar nesse ponto, tá? Então eles pegam uma expressão de energia gravitacional fake, vou colocar desse jeito, tá? É bom para infartar alguns colegas meus aí. Tá? Pega uma expressão de energia gravitacional fake e faz a quantização disso. Nascimento da cosmologia quântica. Bryce DeWitt começa com isso e o Wheeler também, tá? O John Wheeler. Tanto que a gente tem a cosmologia quântica padrão, chamada de DWD, ou de DeWitt... agora eu me perdi. WDW, né? Wheeler DeWitt, WDW. WDW. Quase não estava limpo, tá? E aí isso é a década de 60, tá? A década de 80 vem os outros camaradas, o Astar, o Das e o outro cara que eu tô tentando lembrar o nome dele, eu não lembro agora. Eu não vou lembrar agora o nome do outro cara. E aí, no finalzinho da década de 80, Lins Molin, pronto, Lins Molin em 87, tá? Aí depois, ali no final de 87, 88, 89, entra o Carlo Rovelli, na LQG. Resumindo ainda mais a história, que a gente já viu um pouco disso, tá? Fazendo isso, quantização da energia gravitacional e tudo mais, o que você tem? Primeiro, você não tem espaço. O que é espaço? Agora, dentro da LQG, tá? O que é espaço? Faz muito sentido, tá? Inclusive, no outro livro, o Rovelli ele vai trabalhando com as coisas fundamentais. O que são as coisas fundamentais? Então, você começa com a força, você depois vai para as linhas de campo, depois você vai para o campo e tem mais o que para você trabalhar? Não tem mais nada, né? Teoria de corda. Através do Smolin, foi legal. O Smolin, eu não sei. O Smolin não trabalha com cordas, não trabalha? Eu acho que ele. Bom, ele critica a teoria de cordas, isso aí é certo. Agora, que ele trabalhou com teoria de cordas, não sei se ele chegou a trabalhar com teoria de cordas, mas é legal. Smolin, eu não cheguei a conhecer ele, tá? O meu orientador na graduação chegou a conhecer ele, lá na Unesp de São Paulo, no IFT. Né? E diz que é um cara excelente, um cara muito bom. Né? Tá vivo ainda, o Luiz Molin tá vivo, o Carlo Rovelli também, o Das, o Ashtkar também estão vivos, tá? Já estão bem de idade ainda, né?
Então, bom, a primeira coisa que a LQG, que o Rovelli vai trabalhar é que não tem tempo, não tem espaço, tá? Não tem espaço. O que é espaço, né? Ah, legal, da teoria através dos artigos, né? Legal. Então, o que é espaço? Não tem espaço. Espaço é o quê? Uma estrutura feita de quê? Não tem, tá? Então o Smolny já começa a trabalhar, o Rovelli já começa a colocar isso. Tá? O que é espaço? Espaço é nada, não existe fisicamente falando, tá? E aí, consequentemente, se não tem espaço, você tem o quê? Tempo? O que é tempo? Tempo é o quê? Tempo é uma estrutura, tem uma partícula, alguma coisa? Não, também não tem tempo. E aí ele derruba essa história de espaço e tempo. Na realidade, a ideia das coisas não terem tempo, não ter espaço, não ter espaço e não ter tempo, é uma das consequências da cosmologia quântica padrão, tá? Lá do Willy DeWitt, tá? Porque na equação de energia gravitacional, sei lá como é que traduz isso, mas vamos no português mesmo. Energia gravitacional cosmológica, ou seja, a gravidade do universo como um todo, tá? Você não tem o parâmetro T de tempo, não tem, né? Então você teria, e é uma das críticas, eu fiz muita crítica em artigos que eu publiquei, na minha dissertação, na minha tese, no livro que eu publiquei, eu disse a linha sem dó, tá? Nessa ideia da equação ou da cosmologia quântica padrão não ter tempo, tá? Ah, só que aí depois, lendo Rovelli, né, eu vi que poderia... eu publiquei um livro, mas é um livro técnico, é um livro da minha dissertação, tá? Ah, da minha dissertação. O nome do livro é Cosmologia Quântica Teleparalela, se não me engano, esse é o título do livro, tá? Eu pego aqui e coloco, tá? A dissertação que eu fiz, só dei uma... não é um livro que eu recomendo para leigos, tá? É livro muito técnico mesmo, tá? Então eu peguei a dissertação, fiz umas correçõezinhas ali em termos de uma linguagem um pouquinho mais palatável, mas é pauleira lá, tá? Né? É pauleira. Mas se quiser minha dissertação, ela tá no site da UNB, depois vocês me dão um toque, eu mando a minha dissertação, tá? E lá a essência tá toda lá, tá? A essência tá toda lá. Então, eu critiquei bastante, mas depois eu fui ver no Rovelli e eu entendi qual que é o ponto que ele coloca que não existe tempo na cosmologia quântica padrão, que eu não tinha entendido quando eu fiz a dissertação e tudo mais, tá? Eu não tinha entendido isso quando eu fiz a dissertação. Aí depois eu entendi. As críticas continuam? Continuam. E o mais legal agora é que eu posso criticar muito bem embasado com o Rovelli e tudo mais, tá? Mas depois a gente entra nas críticas da questão do tempo, tá? Então, a teoria deles não tem tempo, tá? Não tem tempo, não tem espaço, não tem uma estrutura espacial para você poder definir, né? Então, resumindo a história, o que a gente viu é que não existe espaço, não existe tempo, tá? Dentro da LQG, tá? Estamos trabalhando dentro da LQG, tá? Dentro da LQG não tem espaço, não tem tempo, tá? E aí, hoje a gente vai começar justamente a ideia do outro livro dele, que é A Ordem do Tempo, onde ele vai focar especificamente na questão do tempo, tá? Não do espaço, agora só do tempo, tá? E aí a gente vai ver a primeira parte do livro, que são 5 primeiros capítulos, tá? A gente não é leitura comentada, então a gente não vai ler o livro aqui nem nada, tá? Vocês já têm um livro lá, eu já mandei o livro lá para vocês, vocês podem ler à vontade, em português mesmo, tá? E o máximo que a gente vai fazer aqui é discutir, tirar dúvidas, concordo, não concordo, com discordância e tudo mais, e fazer algumas aplicações. Essa é a ideia aqui. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a desintegração do tempo, que é a primeira parte, tá? Então a gente vai ver qual que é a ideia do tempo, da forma como ele coloca aqui, e qual que é a ideia do tempo, principalmente dentro da termodinâmica, que ele puxa essa discussão também. E é uma discussão interessante, eu tenho muitas discordâncias com relação a isso, eu vou colocar aqui os pontos aqui para a gente poder discutir, tá? Então, e aí a gente vai trabalhar agora somente com o tempo nesse segundo semestre, tá? Então esse é o resumão. A contagem do tempo desde a origem do universo pode ter variações para uma... Não, para o nosso modelo padrão, não. A contagem do tempo é o mesmo, tá? A gente já parametrizou isso. Deixa eu contextualizar aqui, não sei se... Porque eu estou gravando, tá? Então, não sei quem está enxergando na gravação está enxergando direito, tá?
A pergunta é se a gente tem uma contagem de tempo, desde a origem do universo até atualmente, né? Se ela tem variação essa contagem do tempo, tá? Tem um pouco a mais, um pouco a menos, considerando o nosso modelo padrão de tempo, tá? Não, não tem variação pelo seguinte sentido, tá? A gente já faz essa parametrização do tempo com relação ao relógio que nós temos hoje, tá? Então a gente já faz já toda Eu perdi a palavra agora, quando você passa de um referencial para o outro, como é que é o nome? Linearização não, é parametrização, passou o nome agora. Mas eu já fiz já o ajuste, tá? Já está ajustado. Então, pegando de hoje para trás, já é ajustado. Só que tem um detalhe, tá? O modelo que eu estou trabalhando, né? O modelo que a gente trabalha dentro de cosmologia, tá? É o modelo baseado na, na relatividade geral. Então, lá na relatividade geral, a gente vai ter um componente de tempo, tá? Então, a gente já tem um componente de tempo e a gente utiliza o tempo que tem ali, mesmo com dilatação e tudo mais, a gente meio que parametriza isso de uma forma, entre aspas, linear. Então, a gente pode pegar hoje e voltar, tá? E o outro fator que a gente utiliza também para ver a questão do tempo de hoje voltando para trás é a lei de Hubble-Lemaître, tá? E é uma equação linear, uma equação de primeiro grau, é tranquilo e tudo mais, mesmo você tendo as, a, uma tendência para uma exponencial, por exemplo, tá? Mas ainda continua bem parametrizado, uma função em relação ao tempo bem comportada, tá? Então não tem variações. Certo? Alguma dúvida até aí, senhores? Algum comentário sobre o que vocês leram anteriormente? Sim, sim, 13.8 é para o universo como um todo, tá? Mas assim, se, é porque a forma que você está pensando é o seguinte, suponha que tem uma pessoa que esteja numa velocidade próxima da velocidade da luz, com as partículas e tudo mais, tá? Não é o caso, tá? À medida que a gente está fazendo de 13,8 bilhões de anos em relação ao nosso referencial, nós que estamos andando, no meu caso, estou parado, tá? Em relação ao nosso referencial, tá? Lembra que a ideia da relatividade sempre é uma coisa em relação à outra. Então a gente faz uma espécie de uma parametrização desse tempo em relação ao nosso referencial e volta ele, tá? A gente coloca, isso aqui é perigoso demais eu falar isso, tá? Mas eu vou falar no sentido mais didático do que físico, tá? É como se, não é, é como se a gente colocasse um referencial absoluto, tá? Não é isso, tá? Referencial absoluto, espaço absoluto, tempo absoluto e tudo mais, mecânica newtoniana, tá? Mas não é isso, tá? A gente parametriza com relação ao nosso referencial e volta para trás. Essa é a ideia, tá? E aí nessa ideia a gente vai ter os nossos 14 bilhões de anos. Deixa eu ver o que mais vocês colocaram. Tá, então a pergunta seria 3,8 bilhões de anos para todo mundo, tá? Então a resposta seria por aí. Tá? É como se tivesse passado menos. A gente parametriza o referencial para todo mundo, vamos dizer assim, mas todo mundo está dentro do mesmo referencial. Tá? No caso do ser humano. Não estou colocando o referencial para todas as partículas do universo, tá? Não é isso. Tá? Porque aí, é claro, se eu colocar em cima de um neutrino, por exemplo, a coisa é diferente, tá? Mas não é em relação a isso, tá? Tá. A questão o Glebe colocou aí que é a questão da associação da velocidade de expansão do universo do início. Ela era maior, tá? Mas esse maior aí não é o suposto, tá, Glebe? É o Big Bang. É o período de inflação. Ela foi maior do que a velocidade da luz, tá? Foi, não tem nenhum problema. Só que a duração de tempo da expansão inflacionária do universo é minúsculo, tá? Foi da ordem de foi de 10 a menos 43 a 10 a menos 32. Cara, engraçado que eu nunca consigo fazer essa conta direito, né? 42 desce 10, vai para 32. É isso? 1 nanosegundo, 10 anos. Arredonda, agora não consegui fazer a conta de cabeça, mas coloca aí, 10 nanosegundo, tá? É o período de duração da expansão, tá?
E esse período, e esse tempo que eu estou contando de 10 anos por segundo é em relação ao meu referencial, tá? Então, essa velocidade, ela não alterou o tempo que aconteceu depois, tá? Não aconteceu, no máximo, vamos colocar aí, coloca um ET no início ali da inflação ali, ele vai ter uma defasagem de tempo de 10 anos por segundo, tá? Então, em termos de escala cosmológica, não vai alterar nada, tá? Só que aí a questão que você está colocando aqui, a gente vai ter uma variação de mais ou menos em torno de 200 milhões de diferença, isso aí é a margem de erro, tá? Porque assim, quando a gente vai medir a idade do universo, tem várias formas de medir. Uma delas é pela lei de Hubble-Lemaître. Só que tem um pequeno grande problema lá, né? A lei de Hubble-Lemaître depende da função de Hubble, tá? E aqui não é constante de Hubble, tá? Deixa eu colocar um parênteses aqui, porque é um negocinho interessante, tá? A constante de Hubble, primeiro, ao que tudo indica, né? Não é uma constante, tá? E ela é um parâmetro que serve para os dias atuais, que a gente chama tanto de H0, tá? Então, é baseado em Hubble. Beleza, então tu já pegou a ideia, né? Só para colocar para os outros que não pegaram a ideia. Então a gente vai ter o parâmetro de Hubble, que é uma constante que não é constante, tá? E aí a gente, na realidade, transforma isso numa função de Hubble, onde você vai ter, ao que tudo está indicando, e eu sou um dos que tô nesse meio também, que a constante de Hubble, ela variou, legal mesmo, em português vai ficar legalzinho aqui, tá? A constante de Hubble variou ao longo da história do universo, tá? Mesmo com isso, pegando essa variação, a gente consegue fazer a história do universo, tá? De onde é que a gente tira a constante de Hubble, tá? A gente vai ter basicamente duas formas, usando radiação cósmica de fundo, a CMB, ou usando as estrelas não, as explosões de supernova do tipo 1A, tá? E aí a gente parametriza a constante de Hubble, tá? Só que aí são medidas, e as medidas têm barra de erro, né? Ou seja, tem uma certa variação ali que é o valor um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Esses valores da idade do universo, mais 100 mil anos, menos e tudo mais, é em relação a essa barra de erro, tá? Em relação a essa barra de erro, tá? Então é a barra de erro em relação à questão da medida, não é da própria função de Hubble em si, tá? Porque se a gente parametria matematicamente a gente faz tudo, tá? A gente cria o universo, a gente conserta o universo, a gente coloca o universo para nascer, para morrer, matematicamente a gente faz tudo, tá? Mas essa variação aí é por causa da barra de erro estatístico lá da medida, tá? Ou da radiação cósmica de fundo, ou da supernova do tipo 1A, tá? Mais algum detalhe, alguma pergunta, um comentário? Ô, Kalel, se quiser colocar as perguntas agora também, tá? Então pode colocar aí também. Então, tem uma parte que eu queria ler dele eu vou indo pela ordem, né? Uhum. Agora o primeiro capítulo tem uma frase dele e eu queria entender se isso que ele fala se aplica a vários modelos ou se aplica a um só. Hum. Eu vou ler aqui. Se as coisas caem é por causa da desaceleração do tempo. No espaço interplanetário, onde o fluxo do tempo é uniforme, as coisas não caem, flutuam. Já aqui na superfície do planeta, o movimento das coisas se volta naturalmente para onde o tempo passa mais devagar. Ele está querendo implicar que a gravidade é uma diferença no fluxo do tempo, e aí é por isso que existe a atração das coisas, mais ou menos. Porque o contexto que ele está trabalhando aí é o contexto da relatividade geral. Tá? Da relatividade, tá? Eu não sei se ele chega aí na parte da relatividade geral ainda. E aí, nesse contexto, o que acontece? A gente tem que a gravidade, ela vai influenciar no tempo, tá? Então, por exemplo, agora a gente está na superfície da Terra, então o tempo está passando de uma certa forma. Quem está na ISS, por exemplo, na Estação Espacial Internacional, 400 quilômetros de altura, o tempo passa um pouco diferente, tá? Então o tempo acaba passando um pouco diferente lá para eles, tá? E isso é devido ao quê? Ao campo gravitacional da Terra.
Tá? Então a gravidade ela altera a questão do tempo. Então a gente tem até uma ideia de desvio da luz, né? Então a luz ela começa a ter variação no seu comprimento de onda, tá? Por causa da gravidade, né? Por exemplo, pega a questão de lente gravitacional, né? Aquelas fotos lá do James Webb, que tem umas distorções e tudo mais. Aquilo lá são distorções, peraí, só um minutinho. Voltando, eu tava na... Tá, lembra lá daquelas fotos lá do James Webb? Tem aquela distorção, né? Aquela distorção é uma distorção espacial, tá? Então a luz vem e dá aquela distorção. Se a gente tivesse, por exemplo, recebendo essa luz ali perto da distorção e tudo mais, e tivesse um ETzinho voando ali junto ali com a luz e tudo, então teria uma certa diferença de tempo, tá? A contagem de tempo passa para o ET e para quem está numa galáxia ou fazendo ou planeta e tudo mais, tem uma diferença de tempo, tá? Então o tempo passa por causa do campo gravitacional, tá? Então a gente tem a velocidade que influencia no tempo e também tem o campo gravitacional. Então a ideia que ele está colocando é essa, né? Então o tempo acaba sendo diferente, tá? Devido ao campo gravitacional. Mas o modo como ele fala fica parecendo que, tipo, a atração gravitacional das coisas, né? As coisas irem para baixo, na verdade, como é que eu vou explicar? É quase como se fosse por causa de uma diferença de densidade no espaço-tempo Isso, que existe a atração gravitacional. isso, é isso mesmo. Porque Mas é isso mesmo, não é, tem mas dúvida. Isso em mas a todos os. densidade não é do espaço-tempo, a densidade é da matéria, né? Então a massa ela faz, ele está no contexto. Eu tô tentando pegar qual parte que ele colocou isso. Eu tô indo Qual, por ordem, tô no primeiro capítulo, deixa eu ver. tem É que porque no primeiro tem a capítulo primeira página aqui, tá na terceira. Eu não sei se o seu livro é o mesmo modelo né, que. vai ser, né? Tá, achei aqui. Pois a desaceleração do tempo, né? O contexto que está trabalhando é dentro da relatividade. O que acontece? Quanto mais massa você tem, mais efeito gravitacional. Mais efeito gravitacional, maior vai ser a questão da variação do tempo. Pega essa figurinha aí do Smurfs, né? Os Smurfs, o que acontece? Quando você está na montanha, mais para cima, o tempo passa mais. É isso que está dando ideia? Parece que o tempo passa, você tem mais tempo. Quando você está no vale, mais para baixo, mais para dentro do campo gravitacional, você tem menos tempo. Então veja que tem uma variação de tempo aí, tá? Ou seja, quem está na ISS, por exemplo, vai envelhecer mais rápido de quem está aqui na superfície da Terra, porque eu estou imerso dentro do campo gravitacional. O campo gravitacional ele faz esse efeito de colocar o tempo para ir mais devagar. Para quem está mais distante do campo gravitacional, vai viver menos, tá? Essa é a ideia. Só que é claro, aqui a gente está falando de mais e menos, a diferença é mínima, tá? E isso já foi medido, por exemplo, já mediram o tempo com relógios atômicos dentro de avião, voando e tudo mais, deu uma diferençazinha em relação aos mesmos relógios que estavam sincronizados, atômico também na superfície da Terra. Isso aí é medido, tá? Mas é da ordem de, se não me engano, acho que é da ordem de microsegundo, tá? É uma coisinha minúscula. Mas o tempo para quem está lá em cima na ISS, por exemplo, vai passar mais rápido para quem está dentro de um campo gravitacional ou mais perto de um campo gravitacional. E o campo gravitacional é devido à concentração de matéria, de massa. Quanto mais massa, mais efeito você vai ter, no caso da relatividade geral, mais curvatura do espaço-tempo que você tem. Curvatura do espaço-tempo, o efeito disso é a gravidade. Então, mais massa, mais gravidade. Essa é a ideia. Mais massa, mais gravidade, mais devagar o tempo vai passar, quanto mais perto você estiver do campo gravitacional. Pega a ideia, por exemplo, de um buraco negro. Interestelar, pronto, interestelar. Quando os caras estão mais perto lá do buraco negro, o tempo para eles passa mais devagar, em relação ao cara que está na nave mais distante, que o tempo passa mais rápido. É a mesma ideia, tá? É a mesma ideia.
Deixa eu ver aqui, alguém colocou alguma coisa. Não, pera, toma cuidado com essa frase. Não é para todos os modelos, isso serve para a relatividade geral, tá? Espera aí um pouquinho, passou. Isso é para a relatividade geral. É claro que essa desaceleração é a ideia da relatividade geral. Então, todo modelo, por exemplo, teleparalelismo que trabalha com a ideia análoga à relatividade geral, também isso funciona, tá? Na LQG nem tem tempo, então não faz nem sentido falar disso, tá? Então, só que a ideia do tempo lá dentro da LQG, que vai passar mais devagar e mais rápido, é devido não à curvatura do espaço-tempo, mas devido à gravidade também, tá? Essa é a ideia. Como seria o comportamento do buraco negro em relação ao tempo? Tá, em relação é dentro ou de fora, tá? Porque assim, peraí só um pouquinho, deixa eu só... Vocês estão vendo esse barulho que tá externo aí? Não, né? Tá até um arrasta-pé aqui. Ah, não, então beleza. Então vocês não estão ouvindo, então nem tá indo pra gravação, então tá bom. Só que aqui fica incomodando meu com essas músicas ruins pra caramba. Tá ouvindo, né? Tô... Pois é, voltando então, a pergunta é singularidade ou dentro do buraco negro. Então, dentro do buraco negro, vai ficar um negócio meio esquisito, tá? O que eu vou falar aqui, mas você já compreende bem mais, tá? Quando eu estou indo para perto do buraco negro, o meu tempo vai diminuindo, certo? Até que eu vou chegar no ponto lá do horizonte de evento, tá? Aquela película que vai separar o que está dentro e o que está do lado de fora. Quando eu vou atravessar a película, você está me olhando e eu caindo no buraco negro. Quando eu vou atravessar a película, eu fico com uma espécie de igual aquelas figurinhas que acho que não tem ninguém da minha idade aqui, né? Mas antigamente existiam umas figurinhas de chiclete que você pegava a figurinha, passava assim na pele, esfregava e tudo mais, tirava a figurinha, tirava o papelzinho e ficava a tatuagem, né? É tatuagem de criança e tal. Quando você vai e cai para dentro do buraco negro, quem está de fora vê a colagem minha na superfície do horizonte de evento. Eu já entrei dentro do buraco negro. Então, para quem está de fora, o meu tempo em relação à pessoa que está de fora vai para infinito, vai para esticado, né? Alguém até mencionou aí o esticado, né? O tempo estivesse esticado, né? Então você estica o tempo, só que você estica o tempo a quanto? Ao infinito. Eu que já caí lá dentro, né? Aí é aquela coisa, tá? O meu relógio lá dentro, em relação a mim, tá funcionando, tá? O problema é que porque a gente tem que sempre pensar em tempo em relação a outro referencial, tá? Então, para quem está de fora, olhando o tempo na superfície do horizonte de evento e para dentro, o tempo está infinito. Como infinito não existe, fisicamente falando, o tempo está o quê? Parado. Parou, congelou o tempo. Você esticou tanto tempo que o tempo ficou com aquela... a minha cara entrando dentro do buraco negro como uma figurinha colada no horizonte de evento. Tá colado lá. Mas eu já entrei, já tô lá dentro. Só que você vai, coloca muitas aspas aí, por isso que vai ficar esquisito agora. Você vai ver eu dentro do buraco negro daqui a um tempo infinito. Tá? Essa é a ideia. Tá? Só que aí, como o tempo infinito não existe, você tá vendo o quê? Eu parado no tempo. Essa é a ideia lá do tempo do buraco negro. Entendeu, Kalel? Ficou mais claro agora? Beleza, tem mais questão aí? Deixa eu aqui. Se tiver, agora vai ser sobre o capítulo 2 já. Pode mandar. A gente tem até o capítulo 5 aí. Vamos aproveitar então. Lê o livro, você já tem um livro, tá? Então, bora olhando outras coisas. A parte que eu acho que me confundiu mais assim foi a questão da coisa da termodinâmica. Tem uma página que ele dá uma equação que é uma parece que é uma xerox de um outro livro. Tá em alemão, eu acho. A página lá do Clausus. Aí tem uma equação lá que ele fala que é a única equação do livro. Tem como dar uma explicada um pouco nessa equação? Essa aqui é? Eu acho que tem é aquele negócio que parece um S, como é que é o nome?
Ah, é entropia, delta S. Delta S maior do que zero. Só que nessa página que está copiada tem é como se fosse símbolo do S, é D Q sobre T igual S menos S inicial. Eu acho que é Ah, isso. tá. Achei aqui. A integral de dq sobre t é igual a Eu s acho que ele, menos s eu zero. acho que ele não explicou muito essa equação. Essa aí é a equação da entropia, tá? Essa equação é uma equação que envolve derivadas e envolve integral, tá? Equação até relativamente simples, tá? Simples que eu digo em termos de equação mesmo em si, tá? O que é essa equação? Essa equação, então, é a integral da derivada de Q em relação a T. T é temperatura, agora eu fiquei na dúvida se T é temperatura. Deixa eu pegar ela original aqui, porque já tem um tempinho. Eu não decoro coisas, tá? Eu não decoro equações. Então, a entropy lá do... Deixa eu só pegar ela aqui. Eu acho que é J sobre K. Já é a unidade de J sobre K, então é temperatura mesmo, tá? Então, voltando. O que essa equação trata, tá? Essa equação ela vai tratar basicamente o seguinte. O que é quantidade de calor, tá? O que é quantidade de calor? Quantidade de calor, isso aí é uma equação ali da época do Clausius, tá? Da época da termodinâmica. O pessoal estava estudando as leis da termodinâmica, fazendo aquela primeira, segunda, terceira lei de termodinâmica, a lei zero e por ali vai. E aí eles estavam trabalhando isso matematicamente. E a ideia, isso é século XIX, tá? Século XIX? Clausius é século XIX. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só conferir se ele é do século XIX. Século XIX, 1822 que nasceu. Se isso é século XIX. Século XIX, a gente ainda não tinha mecânica quântica. Então isso aqui é um tratamento puramente clássico, que é o que a gente chama, tá? Então qual que é a ideia? Os caras estavam tentando montar uma equação ali de comportamento de gases, tá? Então você tinha... Quais são as variáveis termodinâmicas, vamos dizer assim, que nós temos dentro da termodinâmica? A gente trabalha basicamente com pressão, volume e temperatura. O resto, classicamente, tá? Se bem que quanticamente também, tá? Mas não vamos colocar quântica aqui ainda não. O resto, toda a termodinâmica nasce dessas três variáveis termodinâmicas: pressão, volume e temperatura. Só disso, tá? Então, o que é quantidade de calor, né? Que os caras estavam trabalhando lá, né? Calor, como a gente já sabe hoje em dia, né? Calor é simplesmente uma transição, você faz uma transição de energia, tá? A ideia que eles estavam tentando fazer é, vamos agora fazer uma derivada disso, na quantidade de calor, porque eu quero pegar o infinitesimal do calor, para estudar alguns comportamentos. Então, por isso que tem a derivada e tem a integral aí envolvida nessa conta. Quando você faz isso, você pega um infinitesimal de calor e divide pela temperatura, que é esse T grande, tá? Você faz a derivada disso, faz a integral e tudo mais para saber o comportamento matemático e físico disso. Você vai ter no final das contas como a integral definida, como ele coloca, porque a gente estuda como integral definida. Não é, mas vamos dizer que seja integral definida. O que é uma integral definida? Ela tem integral é um somatório de infinitos infinitesimais. O infinitesimal aqui vai ser meu dq, tá? Minha derivada em relação a q, tá? O dq aí é de derivada, tá? É o infinitesimal, vamos dizer assim, tá? E aí você faz a integral desses infinitos derivadinhas infinitesimais. Fazendo a integral de tudo isso, você vai ter em relação a... Aí você tem sua outra variável, que é a do temperatura. Você faz isso dentro de um espaçozinho, tá? Por isso que a integral ela é uma integral definida. E aí você vai ter aquilo que nós chamamos de ΔS. Deixa eu ver como é que ele coloca aqui. Ele coloca ΔS em algum lugar? Ele vai colocar lá no meio do texto que ele colocou. Não estou enxergando. Não, mas ele vai colocar no texto lá, depois dessa página, na outra ele vai colocar ΔS maior ou igual a zero, tá? O que é delta, tá? Delta a gente sabe que você pega o final menos o inicial, tá? Delta S é o quê? É o S final menos o S inicial, só isso. E o que é o S? O S é justamente essa derivadinha aí, a infinitesimal, o nome correto disso é infinitesimal, do calor em relação à temperatura, tá?
Quando você pega cada pouquinho de calor em relação a uma temperatura, tá? Porque pensa numa caixa, pronto, é mais fácil assim, pensa numa caixa. A gente sempre trabalha com caixa. Pensa numa caixa. Dentro da caixa você vai ter movimento da energia ali interno, tá? Então tem calor, tem a temperatura, então a temperatura em cada ponto da caixa é diferente, tá? Então você coloca a caixa meio que balangando, tá? Essa quantidade de calor em relação, uma quantidade infinitesimal de calor em relação à temperatura, então você está trabalhando com um negocinho pequenininho dentro da caixa. Beleza. Pega agora uma outra quantidade de calor bem pequenininha em relação a outra temperatura. Pega isso. Faz agora o somatório de todos os calorzinhos pequenininhos em relação à sua posição dentro da caixa. Na verdade não é posição, em relação à temperatura. Quando você faz todo esse somatório dos calorzinhos em relação a todas as temperaturas que tem, porque cada calor vai ter uma temperatura em relação à sua posição, quando você faz esse somatório todo, que é um somatório infinitesimal, você vai ter a variação de S. E o que é S? Entropia, tá? Entropia. Então você vai ter o S final menos o S inicial, porque esse negócio está variando ao longo do tempo. Então eu estou pegando a integral ali de cada pontinho de calor, estou somando cada pontinho desse de calor em relação à temperatura, tá? Mas isso acaba, vamos dizer assim, variando ali dentro, tá? E essa variação, ou seja, que eu vou ter inicialmente e depois no finalmente, essa variação, a variação de entropia. E o que é entropia, tá? Eu vou ser bem chato agora nesse ponto, tá? Devo arrumar confusão com um monte de gente, mas beleza, não esquenta a cabeça com isso. Entropia não é o grau de bagunça de um sistema, tá? Isso não faz nem sentido. O que é grau e o que é bagunça, tá? É claro que a gente usa as tradicionais analogias. Ah, pega seu carro, não esquenta a cabeça com entropia, exatamente. Pega o seu quarto, bagunça, então a entropia do seu quarto está bagunçada. São analogias que a gente utiliza lá no ensino fundamental. Eu uso essas analogias no ensino fundamental para introduzir a ideia de entropia. Pega a sua casa e bagunça. Sua casa está arrumadinha, então a entropia está baixa. Aí você vai e bagunça em sua casa, agora a entropia está alta. Para a gente começar a conversar com criança, para introduzir, eu estou falando começar com criança porque eu faço isso com os meus meninos do sexto, sétimo e oitavo ano do ensino fundamental. Serve, tá? Mas é só para começar, tá? Depois que começou, aí você vai lá e coloca a física de verdade. A física de verdade entropia não é o grau de bagunça de um sistema, porque não faz o menor sentido a gente não tem bagunça na física, tá? Pode ser também, tá, Gleice? É desordem da bagunça quando você vai explicar algo. Beleza, funciona lá, tá? Mas fisicamente o que é bagunça? Não faz sentido a gente falar ordem, desordem. Na matemática faz. Na matemática a gente tem um conjunto, né? O que é conjunto? Conjunto é uma coleção de elementos. Aí você pode enumerar, você pode sequenciar, você pode colocar uma ordem. Na matemática, na física, não faz nem sentido isso, tá? Simplesmente não faz sentido isso, tá? Tá, mas o que é entropia então? Beleza. Tá, não faz sentido. O que é entropia então no fundo? É o pedacinho de calor em relação à temperatura. E o que é o pedacinho de calor, tá? Porque na época do Clausius, né, eles trabalhavam com essa ideia de calor calórico, um fluido, o fogo é um fluido, essa coisa do tipo, né? Agora, hoje em dia, a gente não sabe a gente já sabe que não é um fluido, né? Você vai pegar ali, vamos pegar 2 litros de fogo, ou 2 quilos de fogo, tá? Não é isso, tá? A gente sabe hoje em dia que o calor, que é o que o Klaus está trabalhando, que é esse dQ, tá? Na realidade é um pouquinho de energia do seu sistema. Então, no fundo, o que você tem? A entropia está relacionada com a energia do sistema. Tá? Está relacionada. Como é que eu faço essa relação? Aí a gente teria que entrar um pouquinho mais de termodinâmica, mas vou arredondar as coisas, tá? A entropia está relacionada com a questão da utilização, vai ficar bem redundante mesmo, tá? Com a utilização útil da energia disponível no seu sistema. Beleza.
traduz isso um pouquinho melhor para português. O que seria uma energia útil, tá? A energia útil, a gente já tem um certo parâmetro para poder trabalhar com a física. Energia útil, aquela energia que a gente vai usar, é a energia que a gente coloca em um sistema para fazer o quê? Executar trabalho. Então, se eu pego uma caldeira gigantesca, tampo ela, coloco água, coloco fogo embaixo dela, ela vai esquentar, aumentar a temperatura da água, aumentar a quantidade de vapor, aumentar no fundo a energia. Aumentando a energia, aumenta a pressão, volume constante, temperatura aumenta. Então essa energia que eu estou colocando nessa caldeira é uma energia útil. Para quê? Para eu poder aproveitar essa energia para esquentar a água da piscina, esquentar chuveiro, mover pás para geração de energia elétrica. Então essa energia que eu estou colocando é energia útil. Depois que essa energia passou e se dissipou, térmica, girou a pá, qualquer coisa do tipo, eu ainda tenho a mesma quantidade de energia que eu tinha antes, porque a energia sempre se conserva. Então a quantidade de energia que eu tenho antes é igual à quantidade de energia depois, mas aí tem um ponto fundamental. A entropia aumentou. Por quê? Porque depois que eu usei a energia para tomar banho, por exemplo, eu não tenho como mais pegar a energia da água quente que eu tomei banho e se dissipou para a atmosfera, reaproveitar. Então essa energia, entre aspas, está perdida. Perdida no sentido de que eu não posso usar mais essa energia. Então a entropia que eu tinha antes é menor do que a entropia que eu tenho depois. Então a entropia está relacionada com a utilização útil da energia. Quanto mais energia útil eu tenho para usar, menor é a minha entropia. Quanto menos energia útil eu tenho em relação ao sistema anterior, maior é a minha entropia. Por isso que o início do universo, a entropia era mínima. E hoje a entropia do universo não é máxima, mas está maior do que antes. Por isso que os malucos que falam que não faz sentido ter Big Bang, porque você explode coisas e cria coisas, sendo que isso viola a segunda lei da termodinâmica da entropia, não faz o menor sentido. Porque não é bagunça explodir coisas, não sei a cabeça deles e a confusão deles. Não, é termodinâmica. A energia útil no início do universo é maior do que a quantidade de energia útil que nós temos disponível hoje em dia. A entropia no início do universo é menor do que a entropia que nós menor do que a entropia que nós temos hoje em dia. Então não é um pressuposto, não é como é que sai do Big Bang, forma coisas, forma gente, aí você tem que pegar e voltar ao planeta. Então, falta estudar um pouquinho da segunda lei de termodinâmica, que é a entropia, tá? Deixa eu ver aqui. A entropia é medida. Pois é, eu não vou citar nomes para não dar problema, tá? Mas é justamente isso. Esse camarada, ele fala exatamente isso, tá? Ele diz que a Terra é um sistema fechado. Não, a Terra não é um sistema fechado. Então já está errado do começo. Um outro detalhe que eu esqueci de mencionar, tá? Eu não lembro se o Roberto menciona isso, mas na termodinâmica a gente coloca isso, tá? A entropia, segundo a lei da termodinâmica, tá? A entropia, por isso que tem aquele deltazinho lá, delta S, é sempre maior ou igual a zero. Sempre. Jamais a entropia será menor do que zero. Nunca. Nunca vai ser. Nunca vai ser. Só que tem um pequeno detalhe de um passo anterior. Como é que a gente define entropia? Nós definimos entropia como essa perda da capacidade da utilização útil de energia dentro de um sistema, e esse sistema ele é hermeticamente fechado. O que significa o sistema hermeticamente fechado? Que não tem trocas de temperatura, não tem tá saindo energia, tá vazando, não tem troca de matéria, nada, tá? Então o sistema tá fechado, lacrado, nada entra e nada sai. Para esse sistema fechado, hermeticamente fechado, como a gente fala, nada entra e nada sai, a entropia do sistema sempre aumenta ou
fica constante. Por isso que a entropia sempre é maior ou igual a zero. Jamais a entropia do sistema hermeticamente fechado vai diminuir. Jamais, tá? Jamais. Agora, e aí que vem o camarada que o Anglebe citou aí, ou ele não entende, ou ele fala isso propositalmente, ou sei lá o que, tá? A entropia ou as microentropias, você pega uma caixa, a entropia dessa caixa sempre vai aumentar ou virar igual a zero, né? Ou aumentar ou ficar constante, sempre, tá? Jamais vai diminuir a entropia de uma caixa. Agora, internamente, você pode ter regiões dentro da caixa, de forma dentro da caixa, que a entropia pode aumentar, diminuir. Opa, pode diminuir também? Pode. Ou ficar zero. A entropia interna de micro-regiões, essas entropias podem aumentar, ficar constante ou diminuir. Sim, pode. Na média, vamos colocar assim, usar um pouquinho mais de linguagem estatística, na média, a entropia da caixinha sempre vai aumentar, até o ponto dela ficar constante. Acabou. Arredonda agora para o universo, né? O universo, qual que é o tamanho do universo? Mais, não sei, não sabemos. Mas a gente tem que trabalhar com alguma coisa. Então a gente trabalha com a ideia de um universo só, que o universo já é fechado, aquela história toda, tá? O universo é hermeticamente fechado, não tem universo paralelo, não, nada sai do nosso universo para outro universo, por aí vai, tá? Então o universo é um sistema hermeticamente fechado. A entropia do universo sempre vai aumentar, sempre vai ser maior do que zero. No início do universo era um valor, hoje em dia é outro maior do que no início do universo, amanhã vai ser outro maior, daqui a 100 anos é outro maior, daqui a 1 trilhão de anos vai ser cada vez maior, até chegar ao ponto que a entropia vai ser constante. Constante significa que ela vai, entre aspas, zerar a sua taxa de crescimento, né? Aí é uma ideia de derivada, tá? Ela vai ficar constante e vai ficar com qual valor? O valor que ela tiver de forma constante. Vai diminuir? Jamais. Jamais. Por outro lado, sistema solar é um sistema hermeticamente fechado? Não. Sistema Terra-Sol é um sistema fechado? Não. Não. A Terra é um sistema fechado? Não. Nem no sistema do domo da Terra, com a Terra plana mandando o foguete lá e a SpaceX fica batendo no domo. Nem dessa forma a Terra é fechada, tá? Não, não é. Tá? E a Terra não é plana, tá? É importante destacar esse ponto sempre. A Terra não é plana, tá? Nem nisso ele é um sistema hermeticamente fechado, tá? Então, em um sistema aberto como Sol e Terra, a entropia pode diminuir? Pode. Por que não poderia diminuir? O sistema não é fechado, pode diminuir. Então, o sistema, na cabeça dos caras que dizem que a entropia é uma bagunça, a coisa pode desbagunçar e se organizar de forma natural. Pode. A entropia pode diminuir? Pode. No sistema aberto? Qual que é o problema? Não está violando nenhuma lei física, tá? Não viola a segunda lei da termodinâmica, que é da entropia. Então tá tudo tranquilo, qual é o problema? Nenhum, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais... Bom, Então, pois eu não quero arrumar mais tretas com os caras, porque hoje em dia qualquer coisa que você fala dá problema, tá? Então, eu não tenho advogado, não tenho dinheiro para comprar para contratar advogado, tá? Mas sem mexer com a pessoa dele, que eu também nem conheço, tá? Então, as falas dele, a parte da física dele lá, não faz o menor sentido, tá? Aquilo lá não existe, simplesmente não existe. Inclusive, eu fui apresentado as ideias dele em 2007, mais ou menos, estava na faculdade, né? Era menino, jovem, né? Jovem não pensa, né? Eu também era assim. E eu fui apresentado ao modelo dele, que relacionava o texto bíblico com a física e tudo mais. O cara era físico, a coisa toda, e fui na onda, né? E aí eu assisti as palestras dele, li os livros dele, beleza, pô, o cara fala de Deus e tal, aquela coisa, né? Sem cabeça, né? Então... Aí ele começou a falar dessas coisas de termodinâmica. Eu falei, pera, tem alguma coisa errada. Mas o cara, ele é um doutor e tudo mais, da física, não sei o que, relacionando com Bíblia. Aí falava dessas coisas, eu falei, cara, isso é diferente. Eu tinha um livro lá, o livro lá do Tipler, né? De termodinâmica e tudo mais. Eu falei, cara, mas aqui tá diferente. Tem um negócio errado aqui. Tá, viola a segunda lei, mas viola a segunda lei no sistema Terra-Sol.
mas é um sistema aberto, como é que violaria? Né? E aí depois a gota d'água, o trocadilho é proposicional, a gota d'água foi quando eu assisti as palestras dele sobre... Isso foi em 2000 e lá vai para trás, 2010. Acho que 2011 eu assisti as palestras dele, então foi depois que eu tinha terminado a faculdade. A gota d'água foi quando eu ouvi as palestras, os seminários dele falando sobre dilúvio. Aí eu falei, não, não dá, é maluco mesmo, tá? Aí eu acabei desconsiderando e depois eu li e reli muitas coisas dele, eu falei, não, isso aqui não faz sentido nem lógico, imagina físico, tá? A verdade tem que ser dita, tem que todo mundo se acabar. Pois é, tem isso. Certo, Kalel, deu pra entender aí esse ponto de vista? Acho que eu entendi. Então, só vendo se eu entendi mesmo. Hum, Quando ele fala. Porque assim, eu lembro quando saiu o filme do Tenet, agora vão ficar falando do filme do Nolan, né? qual filme que Teve saiu? aquele do Tenet, Cara, eu não que de assisti. trás para frente, que mexe um pouquinho com termodinâmica É também. filme novo esse? É um dos mais atuais. É aquele que o tempo, que eles mudam a seta do tempo lá, eles têm um negócio que muda a seta do tempo, aí as coisas vão ao contrário. Cara, eu não Achei assisti que você tinha. de 2020, depois eu vou procurar, eu não assisti. É legal esse filme. Então, eu lembro quando saiu esse filme, teve muito vídeo, assim, de divulgador científico falando que na física, se você coloca um sinal de igual, basicamente não tem nada que diferencie o que é passado e o que é futuro em Uhum, relação às equações, né? isso. Aí ele fala aqui no livro que a única coisa que tem é essa equação, é a única que é a entropia, né? O calor e tal. É a única Uhum, coisa que fala sobre isso. Só que agora, se eu entendi o porquê que ele fala no livro que esse negócio de entropia, na verdade, é uma ilusão, porque a gente está vendo as coisas do nosso ponto de vista humano, assim, mas não existe esse conceito de bagunça. isso. Não é real. Ele é uma coisa, assim, que a gente tira da nossa cabeça para classificar as coisas, mas que não existe. Então, no livro, quando ele fala que a diferença entre passado e futuro não está nas leis elementares do movimento, tal, 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 tal. Uhum. Então, é porque na física realmente então não existe nenhuma diferença entre passado e futuro, assim, nesse sentido de equação. É isso que ele está dizendo, então. Uhum, é. E aí ele. É porque assim, o que a gente define algo depois de outro algo, tá? Em termos de física, tá? É quando você coloca um valor depois de outro valor, lá no t, que é o tempo. Mas se eu colocar esse tempo zero, colocar um negativo, vai dar algumas coisinhas diferentes, mas assim, em termos de parâmetros de tempo, não faz a menor diferença. O que acontece, tá, e que muita gente acabou colocando, e aí isso é uma discussão que a gente pode até trazer de volta, e ele não menciona isso muito bem, tá, mas é uma discussão bastante interessante, que o pessoal começou a relacionar tempo com a ideia de entropia, tá? Ou seja, como a entropia sempre aumenta, nunca diminui, então você pode relacionar o tempo como sendo o aumento da entropia de um sistema. E você pode colocar uma certa. Por exemplo, pega no caso do universo. A entropia do universo sempre aumenta. Então no início era mais baixa e hoje em dia ela é maior. Então bora colocar aí um reloginho para contar o tempo zero quando a entropia era menor e o tempo 14 bilhões de anos hoje como sendo o tempo maior. Então o pessoal associa a ideia de tempo com o aumento da entropia. É a tal da flecha do tempo que o pessoal menciona, tá? O detalhe que ele coloca é isso que o pessoal sempre colocou de forma clássica, tá? Primeiro vem a mecânica quântica e bagunça isso de uma forma completa, tá? Porque lá na mecânica quântica, justamente por essa ideia de parâmetro, né, você tem causa e efeito, né? A causa sempre vem antes do efeito. Em relação a quê? Em relação aos parâmetros que você coloca de tempo. Mas se eu trocar o t lá de t negativo para t positivo, t igual a zero, vai fazer que diferença? Na mecânica quântica, literalmente nenhuma, tá? Por exemplo, eu não esqueço dessa aula, foi uma aula muito boa que eu tive de Quântica 2 no doutorado aqui na UNB. O professor estava dando aula pra gente sobre teoria de espalhamento, tá?
que é você mandar um feixe, mandar uma partícula para um núcleo de um átomo, por exemplo, tá? E aí você manda essa partícula e tudo mais, e aí você estuda lá os comportamentos, função de onda, energia e tudo mais. E aí a gente está lá resolvendo as contas, o professor está lá, passando lá a aula no 4, mas resolvendo as contas, e aí sai uma equação de segundo grau, tá? Equação de segundo grau, aquela lá da Bhaskara, tá? O pessoal diz, onde é que eu vou usar a Bhaskara? Então, se você for para engenharia ou para física, você vai usar a equação de segundo grau até no doutorado, tá? Na aula do doutorado em mecânica quântica. Chegou lá, a equação de segundo grau, sai o quê? 2 valores. E aí os 2 valores que a gente estava usando para o tempo, né, ali no caso ali, eram um valor negativo e um valor positivo para o tempo. O que é valor negativo para o tempo lá na mecânica quântica? Significa, dentro do contexto que a gente estava trabalhando, que o efeito vinha antes da causa. Ou seja, antes de eu jogar, eu não lembro agora exatamente qual que é o exemplo, mas pensa o seguinte, antes de eu jogar o elétron contra o núcleo do átomo, ou antes do elétron chegar perto do núcleo do átomo, o átomo já sente que o elétron está chegando antes do limite mínimo dele entender. Então, digamos, aqui seja o... Aqui está focado. Aqui seja... Bom, a partir daqui, o núcleo do átomo consegue perceber, né, dentro da função de onda e tudo mais, que o elétron está chegando aqui. E o elétron está vindo aqui, mas não chegou ainda no limite. Não chegou no limite onde ele vai perceber. Ele está aqui ainda. Só que o átomo, o núcleo do átomo, já percebe antes de chegar que o elétron está chegando. Ou seja, é como se o átomo voltasse no tempo negativo e falou, opa, o elétron está chegando. Isso é o tempo negativo. O professor explicou isso. Ou seja, o efeito está vindo antes da causa. Tá? Como é que a gente contorna isso? E ele foi bem... Calma, pera, calma. Existia ou não existia uma questão filosófica, tá? Calma lá. Tá? Não vamos bagunçar muito agora, vamos bagunçar depois, tá? Lá na segunda parte dá pra gente bagunçar, mas não vamos bagunçar agora. Então a gente tinha duas soluções matemáticas, tudo certinho e tudo mais. Então uma solução com tempo negativo e outra com tempo positivo. Uma com causa vindo depois do efeito e outra vindo a causa antes do efeito, que é o mais correto, né? E aí o que ele fez? Ele explicou pra gente esse detalhe e falou, a gente vai desconsiderar o tempo negativo porque o efeito sempre vem depois da causa. Por quê? Porque a gente vai considerar isso. Descartamos o tempo negativo e continuamos trabalhando lá normalmente. Ele explicou lá direitinho, tá? Explicou tudo isso certinho, tá? É mais ou menos isso que que a gente vai ter aqui que o Roberto está explicando, tá? Então, dentro da física, causa e efeito, dentro da mecânica quântica, causa e efeito, isso é parâmetro de tempo, tá? Só que aí a gente trabalha com coisas físicas reais. Só que as medidas que a gente faz é sempre medidas clássicas, tá? Ou seja, no nosso mundo do dia a dia. A gente sempre faz medidas desse tipo. E as medidas que a gente faz no dia a dia. E até em mecânica quântica, né? As causas sempre vêm antes do efeito, tá? É possível, e aí a tua pergunta, é possível ter causa depois do efeito? Teoricamente, sim. A gente vai conseguir medir isso? Não. Pode ter? Pode. Pode. A gente vai medir? Não. Como é que você mede algo que vai acontecer? Daqui a pouco eu vou almoçar. Como é que eu vou almoçar antes de almoçar? Não tem como, tá? Inclusive tem um experimento que um cara fez, eu vi um documentário bem legal, bem interessante, né? Esse experimento de física, que o cara estava tentando mandar um elétron, né, um feixe de elétrons para o passado. Então ele montou um experimento direitinho e tudo mais para ele poder medir o elétron ali, um feixe de elétrons em um determinado local, quando ele mandava esses elétrons para o passado. Né? A conclusão dele é que ele não conseguiu fazer isso, tá? Eu falei, graças a Deus, ele não conseguiu fazer isso. Imagina se ele consegue fazer um negócio desse, né? Mas eles tentaram, a gente tenta fazer isso. E é assim, é tranquilo, é legítimo a gente fazer esse tipo de coisa, mandar coisa pro passado, a gente medir depois que a gente mandou, fazer essas quebras todas, tá? É legal e tudo, tá? Mas até agora, parece que a natureza tem um certo bloqueio de você mandar coisas pro passado, de você alterar o passado. Baseado nisso, é o que nós temos que a entropia parece que é a flecha do tempo, tá? Só que o que o Roberto está trabalhando aqui é o tempo, não esse tempo ao longo cosmológico, o tempo que a gente tem hoje em dia, agora são... Eita, já até estourou o horário, tá?
A gente vai seguindo aqui, vou tirando umas dúvidas aqui, tá? Mas vamos colocar assim, oficialmente a reunião já terminou e eu vou só tirando essas dúvidas de vocês, tá? Se que tiver dentro desse contexto. Então, o que a ideia que o Roberto está tentando ver é o seguinte, olha, o tempo que tem agora, que é 11:11, que é antes do 11:12, tá? Esse tempozinho aí, eu quero estudar ele lá na essência, intrinsecamente. Lá, intrinsecamente, parece não tem um tempo, tá? Que é esse fluxo de calor. Porque eu não estou estudando fluxo de calor nesse contexto. Eu estou estudando agora só um calorzinho com relação a outro calorzinho nesse sentido, tá? Nesse sentido, os meus calorzinhos que eu estou estudando não tem tempo. Então eu posso ter um calorzinho antes de outro calorzinho, tá? Essa é a ideia que ele está colocando, tá? Só que ele está trabalhando lá dentro da quântica, ou seja, lá dentro da estrutura, tá? Senhores, antes da gente continuar, e aí, Jorge? Jorge chegou aí. Antes da gente continuar, vocês podem abrir a câmera aí só pra gente dar um print aí da nossa reunião antes que eu esqueça e antes que vocês vão embora, tá? Que a gente já deixa já definido agora como a reunião acabando agora. Mas a gente tira a nossa fotinha aí, tá? Não dá tempo de arrumar o cabelo, tá, Kalel? Passar perfume e tudo mais, já era, tá? Não dá tempo. Então vai do jeito que tá aí a Lídia. Angleibe, Guilherme, vocês conseguem abrir a câmera aí? Só pra gente tirar lá. Tinha o Jorge, abriu aí. Não sei se eles vão conseguir, talvez esteja só no áudio. Tá deitado, velho. Eita, vida boa, viu? Ainda quero. Eu vou chegar nesse nível, tá? Beleza, então vai só nós mesmos aí. Sorria. Cadê o negócio aqui? Aqui, tá de cá. Sorria. Deixa eu ver. Aí direto, né? Já era. Aê, sorria. Pronto. Ixi, ficou meio apagadinho. Ih, caramba. Não, peraí. Deu errado. Peraí. Não fecha a câmera. Caramba, velho. Deu um problema na Matrix aqui agora. De novo, mais uma aí de novo. Sorria, aê. Aê, agora pegou. Oxe, engraçado, velho. Deu erro na Matrix. Saiu um monte de pixels. Sério, saiu um monte de pixels na outra. Engraçado. Aí dá um segundinho aqui. Aê, GTF 020923. Beleza. Já deixei salvo aqui. Prontinho. Aí. Ô, Angleber, tu abriu agora? O Angleber levantou da cama agora. Mais uma então? Vai lá, cara, mais uma aí. Agora o Angleber acordou. Aê, sorria. E... Aê, agora saiu bonito. Agora saiu quase todo mundo. Faltou a toalha na cabeça do Kalel. Ah, é, a toalha. O Kalel sempre tá com a toalha na cabeça. O que foi, Kalel? Não... É só entropia, só aqui, só. Olha só. Não tá frio o suficiente. Caramba. Ô, senhores, Olha, acabado, reunião entendi. que não participar. Fala de novo, Jorge. Perguntando se a reunião vai ficar gravada, tá disponível depois no YouTube, porque não deu tempo de eu participar. Ah, vai. Deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Tá, eu tô gravando ela aqui, depois eu disponibilizo lá no canal e mando o link lá, tá? Senhores, oficialmente, nosso horário vai até 11 horas, né? Por uma hora aí. Vocês têm... Só que eu tô livre aqui, tá? Vocês têm mais alguma dúvida? Mais algum ponto que vocês querem tirar aí do livro? Desse capítulo? Deu pra entender? S igual a K log de W é a fórmula da entropia, tá? É a parte da entropia ainda. Manda mais aí, ô Kalel. A gente vai conversando. Tá? Esse S igual a K log de W aí é a fórmula da entropia que a gente trabalha, tá? K é a constante de Boltzmann, tá? E o W é uma outra variável lá. E o S é a entropia, tá? Então, ele está relacionado com a questão da entropia. Veja que é só S, tá? Não é delta S, tá? Então ele não está trabalhando aí com a ideia no fundo
de diferença de entropia, tá? Ainda, tá? Inclusive essa equação tá no túmulo dele, tá? Lá do Boltzmann. Boltzmann, acho que ele foi enterrado em Viena. Agora eu não lembro se se é em Viena, mas ele tá... essa equação tá lá no túmulo dele, né? Naquela lápide, né? É em Viena, agora eu tô olhando aqui, tá lá em Viena. Tá? O W aí são microestados, né? É uma propriedade do sistema, tá? É como se fosse, não é? É como se fosse uma quantização da termodinâmica. E a gente vai ter quantização da termodinâmica, tá? Mas não é esse o caso ainda. Mais algum ponto? Deixa eu ver. Ah, tem coisa aqui. Agora já é capítulo 3, né? Ah, Ele fala, por exemplo, não existe nenhum momento especial em próximo a B que corresponda ao aqui e agora, que é o presente, né? Ele fala que não faz sentido você perguntar que horas é em determinado lugar, uhum, porque cada coisa tem. Aí ele dá uma aproximação assim. Ele fala que a diferença, mais ou menos, de um lugar para o outro, assim, na nossa experiência, poucos metros, é ainda nos segundos. Essa diferença, né? uhum. Para quilômetros dá milissegundos e para a Terra como um todo, décimos de segundo, Eu nem sei se faz mais ou menos. diferença. Ah, beleza. No máximo, eu acho que ele fala, ele quer dizer alguma coisa assim. Aí eu por exemplo, se uma pessoa fosse considerar o sistema solar, assim, qual seria mais ou menos A escala de diferença de esse tempo vai é, depender, né? Porque o que ele está falando aí, né? O que ele está falando de tempo agora e tempo depois, né? Ou o tempo que você está medindo, na realidade é o tempo que gasta para a informação chegar para você. Por exemplo, aqui em Brasília está fazendo sol, calorão de rachar mamona. Eu estou vendo o sol agora, 11h18, estou olhando para o sol. Não olhe para o sol, não faça isso que queima a retina. Estou vendo o sol. Se o sol desaparecer agora, 11h19, o sol sumiu agora, lá no sol, ele desapareceu. Para mim, que eu estou aqui na Terra recebendo a luz do sol, não vai alterar absolutamente nada. Exatamente. Daqui a 8 minutos e 24 segundos, mais precisamente às 11h27, aí eu vou ver o sol, pum, se apagar, cessar sua luz, tá? Então, em termos de distância de Terra até o Sol, é da ordem de 8 minutos, tá? Terra até Marte é mais ou menos 7 minutos, tá? De Terra, aí eu não vou saber os valores de cabeça, mas aí, por exemplo, tem o outro da New Horizons, que é Plutão, daqui para Plutão, Terra para Plutão, eu tenho um delay de 5 horas e meia. Então, se eu ligo, tem alguém lá em Plutão e eu estou aqui na Terra, eu ligo para a pessoa lá e falo, alô, daqui a 5 horas e meia, tranquilo, Lid, até mais. Daqui a 5 horas e meia, a pessoa lá em Plutão vai receber o alô, tá? Então, assim, dentro do sistema solar, a ordem de delay do tempo é da ordem de horas, tá? Essa é a ideia. Então, o sistema solar da ordem de mas assim, horas. mas então ele está querendo dizer em relação àquele negócio do cone de luz, Hum, relatividade restrita e tal. Ele não está querendo dizer que, por exemplo, a diferença com que dois objetos estão andando no tempo ao mesmo tempo. Tipo, com velocidades diferentes? atraso em relação ao relógio imaginário lá. Sim, sim, pode ser também, mas não é o caso que ele está mencionando aqui, tá? Ah, tá. Então O que ele está entendi mencionando errado. aqui é a distância para fazer comunicação com distância, precisa andar na velocidade da luz, é o efeito. Não é bem o efeito Doppler ainda. Não é bem o efeito Doppler ainda, né? No caso, o efeito Doppler para luz, tá? Não é esse ainda. Porque o efeito Doppler para luz, você vai ter o redshift, né? Você vai ter o atraso lá pro vermelho para conservação da velocidade da luz, e aí você faz alteração na frequência.
mas o que ele está colocando é justamente o tempo que a luz vai gastar, entendeu? Então, por exemplo, eu olho para aquelas primeiras galáxias, estão há 13,7 bilhões de anos, tá? Isso significa que a luz que eu estou vendo dela agora é a luz de 13,7 bilhões de anos para trás. Como é que ela está hoje? Eu teria que esperar mais 13,7 bilhões de anos para saber como é que ela estaria hoje. Só que eu vou lá para frente, tá? Essa é a ideia. Tá? Então aí é só uma questão de distanciamento temporal, tá? Mas aí também tem a questão do tempo passar para dois referenciais, um em relação ao outro, quando você está com velocidades diferentes, tá? Também, tá, isso também acontece. Entendeu? Tá. E aí nesse capítulo mesmo ele fala que, por exemplo, tem as ondas gravitacionais, ela pode acabar criando, tipo, linhas temporais fechadas a nível microscópico quando isso passa. Mas o que seria? Não entendi. Linha temporal fechada significa que a coisa... não sei. Tô confuso. O tipo tempo parar. Tá? Tenta imaginar isso. Porque a ideia de uma linha temporal fechada seria o seguinte: o tempo começa aqui, vai para o futuro, volta para o passado para o mesmo ponto. Tá? Então esse seria o análogo ao tempo ficar parado. Para o nosso referencial. Entendeu? Para o nosso referencial seria a ideia de um loop de tempo, só que eu estou olhando como se fosse a coisa parada. Tá? Essa é a ideia. Mas isso aí acontece, tipo, não dá para saber. Por enquanto a gente não sabe. Entendi. Porque a gente está tentando mandar coisa pro passado, né? Mas não tá conseguindo. E não tá conseguindo. Agora imagina mandar uma coisa pro futuro e puxar pro presente de novo. Eu, pelo menos, nunca vi nenhum experimento com relação a isso, né? Eu acho que é mais difícil você mandar alguma coisa pro futuro e puxar pro presente, né? Eu acho mais fácil você ir pro passado. Tá? Mas... Deixa eu ver. Tinha uma anotação aqui, mas era do... Já consegui responder quando estava vendo o primeiro capítulo. Eu acho que no final das contas vai ficar só mais uma. Eu não sei se seria uma dúvida ou comentário. Porque assim, mas aí já tem a ver um pouco com aquele livro do John Walton. Eu não lembro bem, mas foi uma palestra dele que ele estava falando, por exemplo, Gênesis 1 ali, ele está criando o tempo. A questão do dia e da noite quer dizer tempo. Marcador de tempo. Aí, na verdade, eu acho engraçado, porque pra mim, eu não tinha gostado dessa explicação dele, né? Falei, não, acho que quer dizer, sei lá, não sei muito bem o que ele quer dizer. Mas aí, quando tá vendo o capítulo aqui em que ele tava falando de que, na verdade, a gente conta o tempo a partir de coisas que acontecem, dias, noites, tal. Caramba. Aí eu percebi que, realmente, se a estrutura do capítulo 1 bate com a do capítulo 4, tem a parte do primeiro dia da criação bate com o quarto dia, Deus fala que vai criar as coisas para medir o tempo. O sol, na verdade, é uma régua, né? coisas e tudo. Aí realmente faz sentido esse negócio que ele falou do tempo. Aí eu falei, faz sentido. É que o pessoal... Mas assim, existe discordância em relação ao tempo ter existência própria ou não, dependendo do tipo de física que você usa, né? Eu sei que, por exemplo, é que eu não assisti os vídeos ainda, que eu depois eu vou ver com mais calma, mas, por exemplo, acho que era um vídeo que o nome era O Passado Ainda Existe. Do Roberto? E aí eu não lembro agora, eu vou procurar depois.
Mas eu acho que querendo dizer, por exemplo, tem pessoas que vão dizer que talvez tivesse associado aquele negócio de você ter 4 dimensões, e aí o passado é como se fosse. Os acontecimentos é como se estivessem numa 4 dimensão, Uhum. então eles ainda existem, é como se existisse. Uhum. Eu Sem acho relatividade. que eu acho que o Rovelli vai na linha contrária de dizer que não existe Uhum. substância nisso tudo. Então existe discordância assim em relação ao tempo ser uma coisa real ou uma coisa só derivada, que, tipo o nome de um fenômeno que a gente dá um nome para ele. Uhum. Isso mesmo. Aí eu posso pedir a sua opinião, qual é? O que você acha que o Se tempo existe. existe, não existe? Pois é, eu ainda estou estudando, ainda estou pensando nisso, tá? Eu não cheguei numa conclusão ainda, tá? Ah, eu tô. Eu ainda não tenho essa questão fechada, a ideia é essa. Mas, por outro lado, eu estou meio que tendendo à ideia do Rovelli. A ideia de que o tempo não existe como entidade física. Porque realmente o tempo não existe como entidade física, como entidade física matemática, né? O tempo é só um parâmetro que eu coloco lá. Fisicamente eu não tenho um pedaço de tempo e tudo mais, tá? Espaço é a mesma coisa, tá? Agora, o grande detalhe é como é que eu faço isso na física a partir da matemática que eu estou trabalhando. Como é que isso funciona, tá? É isso que eu estou meio que travado ainda, tá? Assim, estou analisando, estou pensando, estou estudando ainda com relação a isso, tá? Por isso que eu trouxe os livros do Rovelli aí, porque para compartilhar e até para eu poder estudar e amadurecer um pouco mais a ideia. Então, para mim, a questão do tempo, eu não estou achando um parâmetro físico para embasar o tempo, tá? Então eu estou meio que tendendo a ideia de que tempo realmente não existe. Beleza, tempo não existe. O que eu faço agora? É isso que eu não estou. Que eu tenho que pensar para poder trabalhar. Porque assim, se a gente tira o tempo como algo físico da física, você precisa colocar alguma outra coisa no meio para poder trabalhar. O Rovelli vai trabalhar com relações, com interações e tudo mais. E eu preciso fazer alguma coisa, tá? Eu preciso colocar alguma coisa no meio. Tá? Não tem tempo, eu vou colocar o quê? Aquele parâmetro T que eu coloco lá nas equações, ele é o que fisicamente? Como é que eu interpreto aquilo lá? Tá? Então eu tenho que trabalhar com isso, tá? Eu não sei ainda como é que eu faria isso se eu tirar o tempo do meio da jogada, tá? Aquela ideia de tempo estar amarrado com a entropia também é uma ideia de que eu não compartilho muito, tá? Porque quando a minha entropia ela é constante, por exemplo, né? Ou seja, a entropia do universo vai aumentar até um determinado ponto que a entropia vai parar de aumentar, não vai diminuir. Então a entropia fica constante. O tempo acabou? Ou seja, eu tenho um problema aí de relacionar o tempo com entropia, tá? Lá no início do universo, na escala de Planck, eu não tenho entropia? Talvez. Então eu não tenho tempo entre o instante 0 e o instante 10 menos 53 segundos. Eu não tenho tempo porque eu não tenho entropia. A minha entropia ela é constante. Então o tempo é o que? Parado? O que significa um tempo parado onde eu tenho energia que depois ele vai explodir no Big Bang? Faz muito sentido. Né? Então eu estou pensando nisso ainda, mas eu estou entendendo mais a ideia do Rovelli, tá? Mas discordo completamente do modelo que eles trabalham, tá? A ideia da LQG. Discordo completamente, eles partem de pressupostos que para mim estão errados na essência, tá? Pegar a equação de Einstein, que é um pseudotensor, colocar como tensor verdadeiro e quantizar aquilo está errado na essência. John Wheeler fez isso, Bryce DeWitt fizeram isso, e eu critiquei eles justamente por eles estarem fazendo isso. Não se faz isso. Ah, mas a gente fez isso usando a quantização do Everett. De muitos mundos. É claro que eu não compartilho com a ideia de interpretação quântica dos muitos mundos. Eu sou de Copenhague. Eu trabalho com a interpretação de Copenhague, que é aqui dentro da mecânica quântica, por onde se faz experimentos, por onde se faz as coisas, é que está, entre aspas, mais dando certo. As outras não tem. Tá, então assim, tem críticas para todo lado. Não se faz o que eles fizeram, tá? Mas fizeram na bada marretada, tá? Então eu critico a LQG em tudo, tá? A questão do tempo também, não tá muito claro de você tirar o espaço-tempo. E colocou o que no meio das contas? Relações. Tá, colocou relação. Aí a gente coloca aí
reloginho para medir a quantidade de relações? E quando não tem relação... Então, assim, relação do que entre o quê? Não, as relações, beleza, isso eu entendi, que é a relação entre partículas, né? Você faz relação entre átomos e tudo mais. Que são as interações, tá? Falando mais tecnicamente, seriam as interações. Beleza. Mas o tempo seria o quê? A quantidade de interações? Entropia não é, porque ele meio que descarta essa ideia de entropia amarrado com o tempo. Então, assim, tá, colocou relação e tudo mais. Que é a interação, não resolveu muita coisa não, tá? Função de onda cosmológica, no caso da cosmologia quântica, é o que é isso, tá? Não explicou muita coisa, tá? Então, se tirar o tempo para colocar nada, também não resolve muita coisa não, tá? Então, tem essas críticas aí, mas eu tô entendendo a ideia dele de não ter tempo, mas eu preciso corrigir essa ideia de, tá, tirei o tempo, o que eu faço, tá? Não sei. Eu não sei. Então, eu tinha grandes questões na minha vida, né, para me resolver, né? Por isso que eu procurei a ABC2 e tudo mais. Uma delas era o texto bíblico falando sobre o início do universo e a física falar do início do universo. Essa grande questão eu resolvi. A outra grande questão que eu resolvi é a ideia do surgimento do homem, vindo do barro, como diz o texto bíblico, e vindo de processos evolucionários. Também já resolvi essa questão. A terceira questão que eu resolvi foi a questão do dilúvio, né? Com alto também, né? Dilúvio que não teve dilúvio, tá? Barra soprado, pois é. Já resolvi essa questão também do dilúvio. Agora, tem outras duas grandes questões na minha vida, que começou, na realidade, mais recentemente, né? Na época do mestrado e doutorado, que com Rovelli só afundaram, né? Que é a ideia do que é espaço e o que é tempo. Tá? Se eu resolver uma delas, eu resolvo a outra, tá? Se eu resolver o espaço, eu resolvo o tempo. Se eu resolver o tempo, eu resolvo o espaço também. Tá? Uma tá meio que amarrada com a outra, tá? Mas ainda tô nessas duas grandes questões ainda. Deu pra entender? Deu. As questões dos outros dois capítulos meio que já se responderam no decorrer de tudo, assim. Então acho que tá bom. Beleza. Mais alguma dúvida, então? Glebe? Acho. Tudo certo. Certo. Então, beleza, senhores. Então a gente... a tua primeira reunião, é mesmo, Glebe. Pois é, o estilo que a gente trabalha... Começou já. A gente começou na pauleira, tá? Então, e olha que na... Tu é de química, cara? Cara, eu jurava que tu era da física. Olha só, legal. Tem uma galera de química. A Lídia também a Lídia é da química também. A Lídia é da química. Pô, legal. Dá aula em física também. Então beleza. Tenet. Beleza. Depois eu vou dar uma procurada. Então você já conhece os termos que a gente usa na física. Então, entropia lagrangiana, hamiltoniana e tudo mais. Legal. Predestinado é do Nolan também? Esse filme? Não é do Nolan, mas... É nesse estilo. Foi baseado num... A primeira pessoa que eu ouvi falar foi aquele japonês lá, um astrofísico lá japonês, o Michiki, alguma coisa assim. Eu tinha ouvido falar desse conto, aí depois a minha irmã leu esse conto pra mim, aí um dia eu tava vendo um filme e eu falei, pô, esse conto aqui. É um conto meio complicado, mas ele é tipo uma coisa de looping temporal que eu achei muito interessante, assim, também. Legal, eu vou dar uma procurada. Eu quase não assisto um filme, tem tempos muito Mas é muito bom, muito bom. Vou dar uma procurada nele. É filme, né? Esse Predestinado? É filme também. Sim. Mas é um filme baseado num conto meio de ficção científica, assim, também. Legal, depois eu vou dar uma procurada nele lá. Bom, senhores, então é isso. Obrigado pela presença de vocês. Outros já acabaram indo um pouquinho mais cedo. Na realidade, a gente só deu uma esticadinha a mais na reunião aqui, mas continua tudo certo ainda, tá? Então o sistema que a gente faz é esse, tá? Então a gente pega aí esse ano a gente está pegando livros, né? Então a gente está pegando o livro como um todo, tá? Ou a gente pode pegar a temática também, tá? E a gente vai trabalhando isso, tá? Então é isso, senhores. Bom final de semana e até o próximo encontro. Obrigadão, Alexandre. Até depois. Até o próximo.